Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra A Batalha do Armagedon, de 5 de junho de 1969. Seu verdadeiro ambiente está na sua imaginação. Tudo o que você contempla, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, e da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Não importa o que esteja acontecendo no exterior, é apenas um símbolo que lhe diz o que está acontecendo no interior, pois o mundo nada mais é do que você mesmo empurrado para fora. Sua imagem, viva em sua imaginação, o domina. Esta noite vamos nos voltar para o maior de todos os livros, a Bíblia. Nele nos é dito que no fim do mundo haveria uma grande guerra cuja batalha final é chamada de Armagedon. Você pode ter aprendido que esta batalha acontecerá do lado de fora, enquanto as raças lutam contra as raças e as nações lutam contra as nações. Não significa comunismo contra a democracia ou socialismo contra o capitalismo. Sempre existirão guerras e conflitos, mas a batalha do Armagedon é a batalha da ideologia. Esta batalha não acontece do lado de fora, mas dentro de cada indivíduo. Se você realmente entendesse o que estava acontecendo e conhecesse as suas escrituras, você se alegraria com a agitação externa. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, colocar um homem contra seu pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra, pois os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isto certamente não significa que os nossos filhos serão colocados contra nós, mas que a verdadeira compreensão da palavra de Deus é colocada contra as tradições dos homens. Vivendo de acordo com estruturas construídas pela tradição, acreditamos que através delas poderíamos ganhar o reino dos céus e adquirir mérito. Mas quando alguém que experimentou a história de Deus lhe diz que a vida de Jesus Cristo é a autobiografia espiritual de todos, esta verdade causa um conflito dentro do indivíduo, e essa é a batalha do Armagedon. A neutralidade é impossível. Você não pode prender o pano novo ao velho, é tudo ou nada. Você não pode colocar o vinho novo que está recebendo na garrafa velha, estando disposto a concordar com essa nova ideia até certo ponto, mas não estando disposto a desistir de sua crença em um Deus externo, a quem você dobra seus joelhos e cruze seu corpo quando estiver diante do que o representa na parede. Assim a batalha continua até que a história de Jesus Cristo se desdobre dentro de você, e então a guerra acaba, pois a partir desse momento você não terá outro Deus, apenas aquele cujo nome é Eu Sou. Eu lhe digo. A história de Jesus Cristo é a sua autobiografia espiritual. Um dia a história dele se desenrolará dentro de você e você saberá que não existe outro, somente Deus. Hoje, quando vemos a perturbação que os jovens estão a causar, e não só no nosso país, mas em todo o mundo, e vemos isso como um símbolo da tremenda erupção da verdade que está a ocorrer nos corações dos homens. Não se limita apenas a esta plataforma, pois a imagem é mundial. Há uma enorme erupção de verdade contra as tradições arraigadas dos homens acontecendo neste momento, mesmo na Rússia ateísta e em terras que não são consideradas cristãs, mas a verdade não está confinada ao espaço ou ao tempo. A verdade está confinada apenas a Deus. A religião, no verdadeiro sentido da palavra, é devoção e, às vezes, uma realidade exaltada para quem a experimenta. Depois de experimentar as Escrituras, você nunca mais retornará à sua garrafinha. Nosso mundo está cheio de homens que deveriam falar a palavra de Deus, mas estão profundamente envolvidos no mundo das sombras. Estão a dizer ao nosso governo o que fazer e como fazê-lo, e não a dizer ao indivíduo sobre a promessa de Deus de se entregar ao indivíduo num sentido literal. Eu te digo. Deus vai te dar seu filho, e porque ele e seu filho são um, ele se dá a você. Acredite em mim e espere pela sua erupção agora, pois quando ela chegar, você perceberá que tudo o que parece estar acontecendo do lado de fora nada mais é do que uma sombra lançada por Deus. Então, quando você vir os jovens enfrentando os velhos, alegre-se, pois eles estão cumprindo as Escrituras. Podemos ressentir-nos de sermos obrigados a reconstruir os edifícios que os jovens incendiaram, mas a erupção está a ocorrer em nós à medida que a nova ideia substitui a antiga. Não mais estarei ligado a um Deus externo. Não acredito mais em um Jesus Cristo externo, pois o Cristo em mim,
que é minha esperança de glória, despertou e desdobrou sua história, não como outro para eu observar, mas como eu mesmo. Ele me redimiu tornando-se eu, a tal ponto que tudo o que dele foi dito eu experimentei. Essa é a nova ideia que substituiu o meu antigo conceito que aprendi com minha mãe, na escola dominical e na igreja. Vivi nessa estrutura até que um dia soube que não era verdade. Então começou a batalha entre a verdade e o erro. Pode parecer que está do lado de fora, mas tudo está acontecendo dentro. Ele vem, não para trazer a paz, mas uma espada, e é seguido pelos exércitos do céu. De sua boca sai uma espada afiada. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele não traz uma espada para cortar a cabeça das pessoas. A espada é apenas um símbolo. Quando João Batista foi decapitado, João, e vestindo tudo o que é externo ao homem, morreu, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em seu lugar. Quando sua cabeça é simbolicamente removida, você recebe o sinal de que não dá mais poder às coisas externas. Então o seu eu interior se elevará e suplantará o seu eu exterior. A ascensão desse você interior tem uma influência perturbadora, pois tudo em que você acreditou e a que se curvou externamente deve morrer. Antigamente eu adorava um homem porque ele era conhecido, rico ou inteligente, e então descobri que aquele que é o ser dos seres, o Deus dos deuses, era eu mesmo. Então ele começou a despertar em mim, à medida que aprendi a superar tudo o que era externo a mim. E ao fazer isso, percebi que eu era a causa dos fenômenos da minha vida. Aceitei 100% esse fato e ele cumpriu sua promessa. Ao vencedor darei a estrela da manhã. Daí ele se identificou como a estrela da manhã, dizendo: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã, o símbolo do novo dia e da imortalidade. Quando Deus se revela a você, como você, seu mundo muda, e quando a sua vestimenta que abrigou as velhas crenças for retirada, será pela última vez. Então você será revestido do novo homem, como o homem que ressuscitou de dentro e repetiu toda a história do Senhor Jesus Cristo, em detalhes. O Armagedon não é um lugar nos campos de batalha do mundo. As batalhas são travadas enquanto o novo suplanta o antigo. A América é uma nação nova em comparação com a Europa e agora suplantou as antigas potências. Essa foi uma grande erupção. Hoje, a América é a potência mais poderosa do mundo de César, mas no meio disso encontramos os jovens confrontados com os velhos. No capítulo 10 do livro de Mateus, ele começa com um homem contra o pai, depois uma filha contra a mãe e uma nora contra a sogra, enquanto os jovens tentam desalojar os velhos. À medida que isso acontecer em você, o mundo refletirá o seu conflito. Tudo deve ser interpretado como um símbolo, tanto neste mundo como no mundo dos seus sonhos. Uma senhora compartilhou esse sonho comigo recentemente. Nele ela tinha uma irmã gêmea que morreu. Amando tanto sua irmã gêmea, ela fingiu ser ela, recebendo assim o carinho da mãe, no entanto, ela sabia o papel que assumirá. Esta é uma história perfeita das Escrituras. Jacó suplantou seu irmão Esaú no afeto de seu pai. Em segundo lugar, Jacó pensou que seu pai amaria mais o primogênito, sem saber, como o mundo não sabe, que o primogênito de toda criatura é o mesmo primogênito, mas o primogênito dentre os mortos é visto na ordem dos acontecimentos, e não no tempo. Todos dentro dos quais irrompe a história de Jesus Cristo são os primogênitos. Ninguém vem antes de você, porque Cristo está em primeiro lugar. Ele é a cabeça, e se Cristo se desdobra em você, ele suplanta o corpo que você veste, que veio primeiro ao mundo. O físico está em primeiro lugar. O espiritual vem em segundo lugar e suplanta Esaú e o homem exterior. Jacob e o homem interior, de pele lisa, e é espírito. E o Senhor amou Jacó e odiou Esaú. O homem exterior deve ser descartado, porque carne e sangue não podem entrar no reino, e então o homem interior deve nascer. E quando o faz, ele é o primogênito dentre os mortos na ordem, e não no tempo. Aquele que vai nascer do Espírito deve primeiro ser despertado. Saindo, ele é aquele que o Senhor ama, porque é um com ele e recebe a brilhante estrela da manhã.
O próprio Deus é a brilhante estrela da manhã que o dá, e então Deus se dá. E não há ninguém além de Deus a partir de então, pois você controla tudo, e quando você tira essa vestimenta de carne, você é um com o Deus que comanda todo o espetáculo. Visto de cima, este conflito não é perturbador, ou antes, é um momento de regozijo, pois a erupção da verdade começou nos corações dos homens. Mas a este nível, como contribuinte, pode ressentir-se do incêndio de edifícios e da incapacidade daqueles que desejam obter educação para obterem, por causa de um pequeno grupo que não sabe o que está a fazer. Eles são apenas símbolos, jogando seus joguinhos, e então o Pai os perdoa, eles são apenas um símbolo da erupção que está ocorrendo nos corações dos homens. Sempre há um remanescente em erupção, e o símbolo dessa erupção aparece do lado de fora. Agora, outra senhora escreveu sobre um sonho que a perturbou. No sonho, ela estava deixando o marido e se mudando para um novo apartamento a 3 quilômetros de distância. Então o cenário mudou e ela se viu no novo apartamento, completamente mobiliado com todos os seus pertences. Ao acordar percebeu que o apartamento, embora parecesse tridimensional e real, era apenas um sonho. Esta é uma experiência maravilhosa. O sonho não significa que você vai deixar o homem que ama aqui. Veja o simbolismo disso. Seu verdadeiro marido é Deus. Você é informado no 2º capítulo de Gênesis. O homem deixará tudo e se apegará à sua mulher até que se tornem uma só carne. Isso é o que você fez. Você mudou para um estado totalmente diferente. O primeiro ato criativo foi o movimento. O Espírito de Deus moveu-se sobre a face das profundezas. À medida que Deus se movia, tudo irrompeu e o mundo tornou-se visível. Você passou para a consciência do seu verdadeiro marido, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, cujo símbolo é o seu marido terreno, com quem você ama e com quem compartilha o seu mundo. Você se moveu dentro de si para a verdadeira união com Deus, que é seu marido, e como nos é dito no livro de Isaías. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você agora entrou em um relacionamento real com o Deus dentro de você, que deixou tudo para se apegar a você. E você descobriu o grande segredo de mudar de estado para estado. Você descobrirá que seu amor por seu marido terreno ficará mais forte. Quando vocês se conheceram, você foi despedido pelo sexo e se o amor se manteve como era antes da união, quando o sexo acabar, você verá que seu relacionamento se aprofunda. Vocês ficarão mais preocupados um com o outro, à medida que um amor mais profundo assumir o controle. Agora, o movimento ocorreu dentro de você, e você passou do que é um relacionamento neste mundo para um relacionamento espiritual, à medida que a história de Jesus se torna sua autobiografia espiritual. Não encare o conflito externo como algo terrível, em vez disso, veja-o como um símbolo. Alegrem-se ao ver os jovens confrontados com os velhos, pois isso significa que a palavra, que é a espada do Espírito, irrompeu, e os exércitos do céu estão em marcha, à medida que a palavra viva que se desenvolve dentro do homem interpreta a palavra externa da letra. O mundo exterior, como as letras da Bíblia, está morto e assim permanece até que algo que esteja vivo lhe dê vida. Somente quando aquilo que é a própria vida irrompe, é que a letra morta da Bíblia ganha vida. Experimentei as Escrituras, e quando vejo o conflito, sei que muitos aceitaram minhas palavras e as estão vivenciando. Enquanto eu usar esta máscara, não sei onde eles estão, mas sei que estão contando a história da salvação por experiência própria. Essa é a única coisa que pode inflamar a mente. As tradições dos homens são apenas letras mortas. O nosso clero não está a dizer a palavra de Deus, está demasiado envolvido na política, pensando que pode comprar a erupção com dinheiro. Não se pode impedir o resgate ou a chantagem, mas pode-se contar a história de Jesus Cristo por experiência própria, mas o clero não sabe disso. Se eles ouvissem o que você tem esta noite, pensariam que minhas palavras eram uma blasfêmia, ou no entanto, estou lhe contando o que experimentei, enquanto eles falam a partir da teoria. Tudo bem, pois eles fazem parte da história. Por causa das tradições de seus pais vocês anularam a palavra de Deus. A religião criou santos do nada, pois eles nunca existiram.
Agora algo está a acontecer para os forçar a confessar a sua inexistência, apesar de terem ganho centenas de milhões de dólares com a venda destes pequenos ícones. Eles ainda vão vender luz, porque há pessoas que ainda vão querer a sua pequena proteção baseada no exterior. Mas você não os quer, é por isso que você está aqui. Você está disposto a acreditar que o drama está se desenrolando dentro de você e não do lado de fora. Então, quando um golpe horrível atingir seu coração, tente ver seu simbolismo, pois tudo no mundo exterior é um símbolo. Por que como isso aconteceu e o que isso significa? Qual é o significado do que aconteceu? Assim como um sonho, tudo tem algum significado, pois Deus está falando, portanto, você ouviria atentamente e tentaria entender o que ele está dizendo em simbolismo. Recebi outra linda carta com cerca de 20 ou 25 sonhos. Não consegui nem resumir os sonhos porque são diferentes, mas posso dizer a ela que são perfeitamente maravilhosos. São todos esboços, prenúncios da história que romperá dentro dela quando descobrir que é Jesus Cristo. Nos seus sonhos, Jesus ainda parece ser outro, e isso é um esboço, como a história de 2 reis sobre Eliseu, que disse: "Dá-me uma porção dobrada do teu espírito", e o Senhor respondeu: "Quando eu me afastar de ti, se você me ver, receberá o que pediu. Se não o fizer, você não o terá." Então o fogo os separou e Elias subiu num redemoinho. Isso é um esboço, pois a palavra deve romper primeiro dentro de você, antes que você possa compreender a história de Elias. Disse que o fogo os separou. Posso lhe dizer: é um incêndio. No capítulo 14 de Zacarias lemos que o Senhor está no Monte das Oliveiras, dividido de leste a oeste, com metade se movendo para o norte e a outra metade para o sul. Você é o Monte das Oliveiras onde o Senhor está, quando você está dividido para descobrir sua verdadeira identidade como luz líquida e dourada. Fundindo-se com essa luz, você subirá ao céu em um movimento turbulento como uma serpente ardente. O fogo que separa você é o raio que o corta em 2, da cabeça até a base da coluna, mas quem poderia entender isso até que fosse vivenciado e dramatizado como fizeram os evangelistas? Ainda é um livro fechado para quem não vivenciou as Escrituras, mas será compreendido por quem se sente atraído por quem teve a experiência. Compartilhei minhas experiências com vocês, na esperança de que num futuro não distante vocês vivenciem individualmente toda a história de Jesus Cristo. Então, quando você vir agitação hoje, regozije-se porque os jovens agora estão contra os velhos. E lembre-se: o conflito está na sua imaginação. Embora eu tenha vencido o mundo, como o drama provou, posso acabar ouvindo rádio ou assistindo televisão e me envolvendo. Eu faço isso esquecendo e caindo no absurdo deste mundo. Então devo voltar à montanha e ver isso como um simbolismo, contando-me o que está acontecendo dentro de mim. A erupção não durará para sempre. Dura apenas um certo período de tempo e então a porta para o céu se fecha mais uma vez. A porta não permanece aberta, mas abre apenas em intervalos de tempo. Blake diz que ocorre a cada 200 anos, mas por quanto tempo permanece entreaberta ele não diz. Agora você vê por que o conflito se intensifica, porque a porta ainda está entreaberta. O que estou dizendo esta noite não poderia ser publicado no jornal de amanhã, pois não faz sentido, mas é verdade. As pessoas podem duvidar das minhas palavras e dizer: porque ouvi-lo, o homem é louco e tem demônio. Mas eu te digo, não sou louco e não tenho demônio, pois o que te digo é verdade. Não falo por mim mesmo, mas como o Pai fala comigo. Na verdade, experimentei todo o drama registrado nas Escrituras e compartilhei minhas experiências com você. Com minha formação limitada, você pode questionar como consegui esse aprendizado, mas as palavras não são minhas, são as palavras daquele que me enviou, e quem me enviou é Deus. Ele é meu Pai. Eu conheço meu Pai e você não conhece o seu Deus. Posso ser considerado louco por alguns, porque meus antecedentes podem ser verificados, ainda assim, ouso afirmar que sou filho de Deus e que eu e meu Pai somos um. Então, quando você me vê, você vê aquele que me enviou.
Fui enviado por meu Pai, e conhecendo o Antigo Testamento, e compartilhei convosco a minha interpretação espiritual da sua letra morta, pois toda a Escritura se desdobrou em mim. O Armagedon é a batalha das ideologias, onde crença é colocada contra a crença. Não consigo expressar o quão chocado fiquei ao descobrir que o Cristo a quem eu orava estava dentro de mim. As Escrituras ensinam: Cristo em vós é a esperança da glória, mas não interpretei essa afirmação literalmente, pois fui ensinado a procurar Cristo no exterior. Não consegui encontrar nenhum conflito naquele Cristo. Eu tinha 17 anos quando saí de Barbados e todas as noites durante esses 17 anos não tive coragem de ir para a cama sem me ajoelhar e orar, como minha mãe me ensinou. Não consegui abandonar esse hábito por um bom tempo depois que cheguei a este país. Você pode imaginar o choque que senti, tendo sido treinado para me ajoelhar e orar a um Deus externo, para descobrir que Ele estava dentro de mim como eu? Eu mal pude acreditar. Conheço meu passado e estou bem ciente de como ele foi desagradável. Eu conheci os pensamentos que tinha alimentado, as emoções que eram minhas, as palavras que pronunciava, e pensar que tudo o que poderia ser a casa em que se desdobrou o perfeito que nunca foi manchado, foi um choque sem medida. Mas agora sei que sou ele, embora ainda possua a memória da roupa exterior que uso, que me veste enquanto estou aqui. Não posso lhe falar do choque que surge quando todas as crenças pelas quais você viveu desmoronam. Você não será mais capaz de recorrer a ninguém de fora para elogiar ou culpar pelo que está acontecendo em seu mundo. Se for desagradável, você é a causa. Se for adorável, você é a causa. Tudo se desenrola dentro de você e você fica desapegado do que está em questão, ou no entanto, você sabe que é a sua causa. Pois à medida que a palavra da verdade rompe dentro de você, ela coloca uma contra a outra. A palavra não está confinada, ou mais quando chega, e como aconteceu em mim, e trago o vinho novo que a garrafa velha não pode conter. A velha vestimenta da crença está rasgada e você não pode colocar um remendo novo em uma vestimenta velha. À medida que o mundo explode à nossa volta, podemos perguntar-nos o que está a acontecer e perguntar-nos se perdemos o controle sobre os nossos filhos, visto que eles são tão diferentes agora. Podemos dizer todo tipo de coisas, justificar nossas ações e crenças, e esse é o nosso direito. Ocasionalmente, sou sugado pela mesma corrente e emito uma opinião não baseada na verdade que rompeu dentro de mim, e então não posso julgar outro. Só posso dizer: quando você vir essas coisas, alegre-se, pois ele veio. A sua vinda traz uma ideia nova, que perturbará as tradições dos homens, e vivendo de acordo com as tradições do homem, e você verá a perturbação do lado de fora, mas ela está dentro de você. O mundo reflete esta perturbação, e as pessoas no mundo estão a ser conduzidas como ovelhas para o matadouro. No entanto, nos corações daqueles que o observam do alto, é motivo de regozijo, pois esperam apenas pela erupção do plano imortal de Deus. Jesus Cristo é esse padrão imortal de salvação. A sua erupção no homem provoca uma erupção no mundo exterior, à medida que o jovem se opõe ao velho e o novo entra em conflito com as tradições dos homens. Enquanto isso, pegue o que você sabe sobre esta lei e use-o para a sua própria sorte pessoal no mundo de César. É simples. Vá até o final e assuma a sensação do desejo realizado. Não peça ajuda a ninguém. Não pergunte a ninguém se está certo. Se você gosta, presuma que você tem. Permaneça fiel à sua suposição, e esse ser que vai irromper em você o levará a esse fim. Se você perceber que está se afastando do desejo realizado, volte a ele e assuma mais uma vez a sensação do desejo realizado. Faça isso e sua suposição se tornará realidade. Agora, vamos entrar no silêncio.